Determine o domínio e a imagem da função f de x igual a raiz de x2 mais x menos 2. Bom, aqui a gente está assumindo que a gente tem uma variável x, que é um número real, e o f de x também é um número real. Então a gente está sempre tratando aqui no cálculo com funções que vão de um subconjunto dos reais nos reais, ou seja, domínio e contradomínio são assumidos sempre como subconjuntos dos números reais. Então aqui, na questão do domínio da f, a gente vê o seguinte: dado um x real, o f de x envolve a extração da raiz quadrada de x2 mais x menos 2. Ora, mas para que a gente consiga tirar a raiz quadrada dessa quantidade, é preciso que tenhamos, nesse caso, x2 mais x menos 2 maior ou igual que zero. Então, basicamente, o conjunto de todos os valores x reais satisfazendo essa desigualdade vai se constituir nos valores que permitem calcular essa raiz. E, consequentemente, essa faixa de valores de x, satisfazendo essa condição, vai determinar o domínio da função f. Bom, aqui a gente lembra como é que a gente analisa essa condição. Na verdade, você está olhando um polinômio do segundo grau, x2 mais x menos 2, e está perguntando para que valores de x esse polinômio x2 mais x menos 2 é maior ou igual que zero. Então a gente já viu no segundo grau que basicamente a gente primeiro acha as raízes desse polinômio, ou seja, os valores de x que tornam igual a zero. Aqui, lembrando ali a fórmula de Bhaskara, menos b, o b aqui é 1, mais ou menos b2, é o coeficiente aqui do x, vai ser 1 ao quadrado, que é 1, menos 4a, que é o coeficiente do x2, nesse caso é 1, vezes c, nesse caso é menos 2. Isso aqui tudo dividindo por 2a, 2 vezes 1, porque o a é 1. Então isso aqui vai nos dar menos 1, mais ou menos, raiz. Então aqui você tem menos 4 menos 2 dá 8, mais 1, 9. Então raiz de 9 sobre 2. Raiz de 9 é 3, então fica menos 1 mais ou menos 3 sobre 2, que nos dá dois valores. Menos 4 sobre 2, menos 2. Menos 1 mais 3, que dá 2, dividido por 2, dá 1. Agora, o coeficiente do termo x2 é 1 e é positivo. Então, a gente sabe que quando a gente tem o a positivo, o aspecto desse polinômio, ou seja, os valores x2 mais x menos 2, se a gente olha isso aqui como sendo y de x, né? Então, y. Então, essa quantidade é o que a gente quer analisar o sinal dela. E a gente vê que o y, ou seja, o y de x, para cada valor de x, você tem um y. E a gente vê que os y que vão ser positivos vão corresponder a valores de x que estão nessa faixa. Aqui, incluindo o menos 2, a gente está na condição do y de x ser zero, ou seja, y associado a x igual a menos 2 é zero. Aqui também, o y associado a x igual a 1 é zero. E para todos os valores nessa faixa marcada aqui, seja x maior que 1, o y é positivo. Então, a condição de que x2 mais x menos 2 seja maior ou igual que zero, isso aqui é garantido se a gente limitar o x à faixa onde o x é menor ou igual
que menos 2 ou x maior ou igual que 1. Então, a gente daqui obtém que o domínio da função f é o conjunto dos x que torna essa raiz positiva, que dessa análise a gente viu é o conjunto dos x reais, tal que x menor ou igual que menos 2 ou x maior ou igual que 1. Outra forma de escrever isso, em termos de intervalo, x menor ou igual que menos 2, então significa de menos infinito até menos 2. Lembrando aqui a convenção de sempre que a gente usar o símbolo menos infinito ou mais infinito, a gente deixa na notação aqui do intervalo ele aberto. Ou, aqui, união x maior ou igual que 1, fechado em 1, até mais infinito. Tem uma outra maneira de escrever o que está aqui. Então, o domínio da f corresponde a esse intervalo. Agora vamos determinar a imagem. Bom, aqui, a imagem da f, a gente quer achar a faixa de valores yx, aqui identificada como sendo x2 mais x menos 2, com x nessa faixa que a gente já obteve, que é o domínio. Então, quando x se limita a essa faixa, x menor ou igual que menos 2 ou x maior ou igual que 1, quais são os valores que o y assume? Aqui, esse próprio esboço que a gente fez aqui, ele já nos permite obter a resposta, porque a gente vê que x maior ou igual que 1 ou x menor ou igual que menos 2, o valor de y vai assumir todos os valores, eu vou marcar isso aqui no eixo vertical, possivelmente 0, e ilimitados. Então, a imagem de f, nesse caso, corresponde ao intervalo fechado em 0 mais infinito. Determine o domínio da função f de x. Aqui, dado um x, para que f de x esteja definida, é preciso que a gente consiga extrair a raiz quadrada dessa fração. Ou seja, que ela seja maior ou igual que 0. Adicionalmente, para que a fração esteja definida, o denominador não pode ser 0. Então, tem essa condição adicional aqui, que nos dá imediatamente que x é diferente de 2. Então, o domínio da função f não contém 2, porque isso anula o denominador, e assim, a fração não estando definida, não existe o f de x. Vamos agora analisar essa desigualdade aqui. Basicamente, o que a gente faz é analisar o sinal do numerador e do denominador, e depois consideramos a análise do sinal da fração. Então, x2 menos x menos 6, aqui, usando Bhaskara, fácil ver que as raízes são menos 2 e 3, e o coeficiente do x2 é 1, sendo positivo, a concavidade é para cima, mais ou menos um esboço dessa função do segundo grau aqui, desse polinômio, o sinal corresponde a esse esquema que a gente tem desenhado aqui. Já o denominador, um polinômio de grau 1, a gente sabe que isso aqui graficamente corresponde a uma reta, a raiz aqui é 2, e o coeficiente do x é positivo, então ela tem uma declividade caracterizada por um ângulo agudo aqui, né?
Então esse aqui é o ponto onde ela corta o eixo x, que é 2. Aqui teria o menos 6, mas não vamos precisar representar aqui. Sinal então de 3x menos 6 tem esse padrão mostrado nesse diagrama aqui. Então agora, para analisar o sinal da fração, a gente considera conjuntamente o sinal do numerador e do denominador. Então, x2 menos x menos 6 tem esse comportamento aqui. Marcamos aqui o menos 2, o 3. Então, positivo, 0, negativo, 0, positivo. O denominador se anula em 2, vamos marcar o 2 aqui. E é negativo, 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 0, positivo, positivo. Então, o quociente aqui vou marcar as raízes, menos 2, 2, 3. Então a gente vê o seguinte, se você pegar um x na faixa menor do que menos 2, o numerador é positivo e o denominador negativo. Então a fração assume um valor negativo. Quando x é menos 2, o numerador é 0, o denominador é diferente de 0, então a fração assume o valor 0. Para x entre menos 2 e 2, ambos, numerador e denominador, são negativos, então a fração vai assumir um valor positivo. Quando x é 2, o denominador é 0, então aqui não está definido a fração. Para x entre 2 e 3, numerador negativo, denominador positivo, então o quociente entre eles dá negativo, ou seja, a fração é negativa entre 2 e 3. E finalmente em 3 o numerador é 0, então a fração assume o valor 0. Para x maior do que 3, numerador e denominador são positivos, então o quociente dá positivo. A gente tem essa representação aqui para o sinal da fração. Então, a condição de que x2 menos x menos 6 sobre 3x menos 6 seja maior do que 0, a gente vê desse diagrama corresponde à faixa menos 2, x maior ou igual que menos 2, menor que 2, ou x maior ou igual que 3. Então, a gente tem que considerar essas duas condições aqui. X tem que ser diferente de 2 e x tem que estar na faixa de menos 2 a 2 ou x maior ou igual que 3. Ou seja, o x diferente de 2 ele já está excluído nessa segunda condição. Então ele basicamente está incluído no que está escrito aqui. Então a gente vê que basicamente o domínio da f corresponde ao que está especificado aqui na linguagem, na notação de intervalo. Isso corresponde a menos 2 fechado, 2 aberto, união, fechado em 3 mais infinito.